Olá, eu sou o Luiz e você está ouvindo mais um episódio do Ecos do Marajó. No episódio de hoje a gente vai falar de um tema super importante, de uma coisa séria, que é justamente a transmissão, as formas de prevenção, boas práticas relacionado à doença de Chagas, justamente pela recorrência, os números que vêm sendo evidenciados, principalmente no estado do Pará e do Amapá, em cidades como Belém, Ananindeua, Santana, Macapá. Então a gente fala de grandes cidades, mas também a gente tem ouvido e visto também o movimento de pessoas, preocupações em cidades marajoaras, como é o caso de Afuá. A gente poderia mencionar Boa Vista, Breves, entre outros. Eu acho que é um tema, uma questão que atinge de certa forma e preocupa diversas cidades, diversos municípios, diversos territórios. Então é algo bem importante da gente falar aqui e a gente vai conversar com uma pesquisadora, que é a Rosângela, que pesquisa justamente a questão do tripanossomo, transmissor, vetor, e vai falar com a gente sobre transmissão, boas práticas de prevenção, cuidados, enfim. Então, Rosângela, seja bem-vinda ao Ecos do Marajó. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse aos nossos ouvintes, em seguida contasse um pouco sobre a sua atuação quanto pesquisadora do tema que a gente vai abordar hoje. Olá, Luiz. É um prazer participar do Ecos do Marajó e poder conversar sobre um tema tão importante para a saúde pública da nossa região. Meu nome é Rosângela Corte e faço parte de um grupo de pesquisadores que vem desenvolvendo estudos em comunidades ribeirinhas do Marajó e do Amapá, com foco na vigilância da doença de Chagas e nos insetos vetores, conhecidos popularmente como barbeiros. O nosso trabalho, ele busca compreender os fatores de risco para a transmissão da doença, especialmente na região amazônica, onde a transmissão oral tem grande relevância. Além das pesquisas de campo, nós também realizamos ações de orientação e educação em saúde junto às comunidades, porque acreditamos que a informação e a vigilância são fundamentais para a prevenção da doença. Muito bem, e qual a forma de transmissão da doença de Chagas no Pará e Amapá hoje que a gente pode compartilhar com os ouvintes? Atualmente, a principal forma de transmissão da doença de Chagas no Pará e no Amapá é a transmissão oral, principalmente associada ao consumo de alimentos contaminados, como o açaí, o caldo de cana. Isso acontece quando o alimento ele entra em contato com fragmentos ou fezes de barbeiros infectados pelo parasito Trypanosoma cruzi. Então, o Trypanosoma cruzi que é o causador da doença. E na região amazônica, especialmente no Pará e no Amapá, não há um processo importante de domiciliação desses insetos. Os triatomíneos, eles estão mais associados aos ambientes silvestres, principalmente as palmeiras e abrigos naturais, o que contribui para a maior relevância da transmissão oral nesses estados. Além do açaí e do caldo de cana, nós temos também estudos que apontam outros possíveis veículos de transmissão oral, como o suco de acerola e a carne de animais silvestres. Entre os animais tradicionalmente consumidos em algumas comunidades amazônicas estão a mucura ou gambá e o tatu, espécies que podem atuar como reservatórios naturais do Trypanosoma cruzi. E é importante destacar que a caça ela faz parte da cultura alimentar de muitas comunidades ribeirinhas da Amazônia e possui grande importância social e cultural. Por isso, a recomendação não é deixar de consumir esses alimentos, mas garantir boas práticas de manipulação, higiene e preparo adequado, especialmente durante a evisceração e o cozimento da carne, reduzindo os riscos de transmissão de doenças e promovendo maior segurança alimentar para as famílias. Certo. E aí tem uma coisa que é perceptível, né, que a gente pode entender. Até os anos 2000, a gente não ouvia falar muito sobre casos de doenças de Chagas, principalmente essa frequência com que a gente vem acompanhando. Como pesquisadora, a que você atribui esse aumento de casos? Então, Luiz, existem alguns fatores importantes que ajudam a explicar esse aumento.
Primeiro, houve um avanço significativo da vigilância epidemiológica e da capacidade de diagnóstico, permitindo identificar casos que antes provavelmente passavam despercebidos. Além disso, ocorreu um aumento no consumo e na comercialização do açaí, muitas vezes produzido de forma artesanal, sem condições adequadas de higiene durante o processamento. Também precisamos considerar as mudanças ambientais, como o desmatamento e alterações nos ecossistemas que aproximam os vetores das áreas habitadas e das cadeias de produção de alimentos. Tudo isso contribuiu para tornar a transmissão oral mais frequente e mais visível para os sistemas de saúde. Também eu gostaria que você compartilhasse com a gente quais são as melhores práticas, tanto na floresta como no beneficiamento para evitar a contaminação por açaí, que a gente sabe, né, que a maioria dos casos é pela questão do açaí, até por conta da tradição, da culinária, enfim, dos modos de vida ribeirinho. Conta pra gente boas práticas, a gente pode entender assim. Muito importante essa pergunta, porque a prevenção ela começa ainda na floresta, durante a coleta dos cachos de açaí, durante a coleta do fruto. É importante evitar que os frutos sejam armazenados próximos a folhas, palhas ou locais onde possam existir triatomíneos, os barbeiros e outros animais silvestres. Os paneiros e materiais utilizados, eles também precisam estar limpos e protegidos. No beneficiamento, algumas medidas elas são fundamentais, é o que a gente chama de boas práticas de fabricação. Então, algumas delas são realizar a seleção e a lavagem adequada desses frutos, fazer higienização com água limpa e tratada, aplicar o branqueamento ou choque térmico, que consiste em mergulhar os frutos em água aquecida de 80 a 90 graus Celsius antes da despolpa. Além disso, manter os equipamentos e o ambiente sempre higienizados e utilizar boas práticas de manipulação durante todo o processo. Essas medidas, elas são essenciais para reduzir o risco de contaminação e garantir um alimento 100% seguro para a população. Bem, aproveitando que você falou sobre boas práticas, queria aproveitar para pedir para você comentar também sobre o branqueamento do açaí, que muito se fala, tem gente que chama de choque térmico, e muita gente tem dúvida exatamente da eficácia, se muda o produto e tal. Comenta pra gente um pouco sobre esse processo. O branqueamento do açaí é um processo de higienização térmica no qual os frutos eles são mergulhados em água aquecida, geralmente entre 80 e 90 graus Celsius, por alguns segundos e depois eles são resfriados. Como que isso acontece? Você coloca os frutos em uma água quente, nessa temperatura de 80 a 90 graus Celsius, conta 10 segundos e depois você retira e imediatamente coloca em uma água em temperatura ambiente. O objetivo principal é eliminar micro-organismos presentes na superfície dos frutos, especialmente o protozoário Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas, e que pode contaminar o açaí durante a colheita, transporte ou processamento. Adotando esse procedimento, a gente consegue diminuir o risco de transmissão oral da doença de Chagas, mantém as características do fruto como cor, sabor, então não vai interferir em nada. Vai dizer, meu açaí vai ficar duro, não vai ficar duro, o meu açaí vai cozinhar, não vai cozinhar, o meu açaí vai mudar o gosto, não vai mudar o gosto. E faz parte de boas práticas de fabricação recomendadas para o processamento seguro do açaí. Adotando essas medidas, você está consumindo um açaí 100% seguro. Como eu falei anteriormente, o branqueamento ele não cozinha o fruto, pois a exposição ao calor ela é rápida. Após essa etapa, o açaí ele segue para a despolpa e demais etapas de processamento. Em regiões amazônicas, como aqui o Pará e o Amapá, onde o consumo de açaí é muito frequente,
O branqueamento é uma das medidas mais importantes para prevenir os surtos de doença de Chagas associada ao consumo de açaí contaminado. Muito bem, esse espaço aqui é para suas considerações finais. Gostaria de reforçar que a doença de Chagas ela é um importante problema de saúde pública na Amazônia, mas que pode ser prevenida com informação, vigilância e adoção de boas práticas de manejo e processamento dos alimentos. Também é importante destacar o papel das comunidades, dos profissionais de saúde, dos pesquisadores e dos produtores nessa rede de prevenção. Falar sobre esse tema é fundamental para conscientizar a população sem gerar medo, valorizando a cultura alimentar da nossa região, mas incentivando práticas seguras. Eu agradeço o convite e a oportunidade de participar do Ecos do Marajó. Foi um grande prazer conversar com vocês. Muito obrigado, professora Rosângela, por compartilhar com a gente informações tão valiosas e de forma tão didática para que a gente realmente cada vez esteja mais informado. A gente sabe que é importante uma série de ações públicas inclusive, mas a comunicação a gente entende também que tem esse papel de democratizar, de falar sobre o tema, de temas que têm relação social, ambiental, econômica e que tem tudo a ver com os nossos territórios, com nossos modos de vida. Por isso agradeço pela sua participação e agradeço também a você que acompanhou mais esse episódio. Espero que tenha sido importante a nível de comunicação. E se você tiver sugestões de temas, de convidados também, fique à vontade para deixar aqui nos comentários. Um forte abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.